vez a graça e a paz do Senhor, né, a todos, né? E é um momento tão importante quanto esse a gente falar, né, nesse momento onde nós estamos intercedendo pelos missionários e realmente eu me identifico mais como missionário do que como pastor, né? Então, eu louvo a Deus por Ele ter nos chamado, né, para essa missão. E falar sobre isso, né? Então a gente tem que colocar no nosso coração que todos nós fomos chamados com uma missão. Nem sempre todos foram chamados para ir ao campo. Outra vez eu estava em uma das minhas viagens missionárias aí no Rio, né? E uma irmã disse: "Ah, pastor, eu tenho muita vontade." Ela é uma irmã que ela tem abençoado muitos campos. E aí eu tenho muita vontade, pastor, de largar tudo e ir para o campo, né? E aí eu disse: "Olha, irmã, tem chamados que são realmente para a gente largar tudo, como eu fiz, e ir para o campo. Mas tem outros chamados que são realmente para que a gente sustente aqueles que estão indo, né? Então, a gente tem que orar a Deus e perguntar a Ele o que é que Ele quer de nós, né? Hoje eu queria falar sobre Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30, né, que vem falar a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes, né? E aí eu queria falar sobre o tema, né, missões. O chamado é seu, ele é meu e também é nosso, né? Então, como eu disse, todos nós fomos chamados. Nós não vamos ler o texto agora, e vamos, no decorrer da minha fala, eu vou estar falando alguns versos, né? Então, sabendo que todos nós fomos chamados, temos uma missão, basta que a gente busque ao Senhor, né? Qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado específico. No entanto, a gente precisa de ter essa convicção de que fomos chamados pelo Senhor, fomos separados por Ele, para vivermos uma vida santa, uma vida que transmita o semblante de Cristo em nós, para quando para que aconteça conosco como aconteceu com a igreja de Antioquia, onde as pessoas viviam tanto a sua fé em Cristo que elas pela primeira vez foram chamadas de cristãs, né? E os cristãos ali, eles foram chamados porque pareciam com Cristo. Então, fomos chamados para isso, né? E nos tempos de Jesus, a gente vê que a missão já era urgente, né? E quando você olha aqui para o verso 30, né, de Marcos 6, os discípulos já tinham sido enviados, já tinham recebido as instruções, já tinham ido anunciar, né, nos versículos 7 em diante, mas no versículo 30, né, eles voltaram da missão, né? Os apóstolos chegaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que lhes havia acontecido, né? Os demônios eram repreendidos, pessoas eram curadas, né? E a bênção do Senhor, né, chegou, né? E a anunciação do reino foi feita e foi vivida por aqueles que o Senhor havia os capacitado, né? Agora, irmãos, a partir desse verso 30 aqui, né, nós vemos que ele traz um relatório, é apresentado um relatório. E aí nós olhamos aqui para esse texto e nós vemos, irmãos, que a missão é urgente, né? Ela precisa ter um avanço, ela precisa ser desenvolvida, e nós, como missionários, temos que tirar um tempo para abraçarmos essa causa, né? Que é uma causa nobre, irmãos. Como agora a gente está vendo no Rio Grande do Sul, vidas foram tragadas ali, né? E às vezes a vida está aqui do nosso lado e a gente não tem falado desse amor. Então precisamos abraçar essa missão, porque essa missão é urgente. No entanto, a gente vê aqui no verso 31 que Jesus, depois do relato dos discípulos, dos apóstolos, ele disse: "Vinde repousar um pouco num lugar deserto."
porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosa a multidão que ia e que vinha, né? Então, irmãos, já naquele tempo, enquanto eu posso olhar para hoje, irmãos, eu posso ver isso aqui muito claro, que as pessoas continuam precisando de Jesus, precisando de conhecer, né, ao Senhor, até que a gente vê que Jesus tirou eles para um lugar à parte, num barco, né? E aí, o que que acontece quando Jesus leva os seus apóstolos, seus discípulos para descansar? Ele vê ali, irmãos, que muitos, quando viram ali eles partirem, né? Eles é, correram para lá a todo custo, né? Foram a toda carreira, porque eles estavam necessitados de ouvir o Senhor, né? A gente muitas vezes usa a desculpa de dizer, o povo não quer ouvir, é desculpa esfarrapada, um ou outro vai rejeitar, mas a maioria ela vai lhe ouvir. Basta que você não conte historinhas de carochinhas, mas que você se utilize da palavra do Senhor para anunciar um Deus verdadeiro que está sempre cuidando das pessoas e quer fazer a diferença na vida das pessoas. E quando Jesus recolhe esse povo para descansar, aí nós percebemos mais uma coisa, porque como a missão é urgente, irmãos, infelizmente nós não temos tempo de descansar, né? Claro que a gente tem que pegar um momento ou outro, né? Porque para renovar as nossas forças, para sermos orientados, mas há uma multidão que ainda não tem pastor, né? O verso 33 diz assim: muitos, porém, viram partir, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, olha aqui a visão de Jesus, irmãos. Viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, né? Então, que não tem pastor, então passou ele a ensinar, então não teve descanso, né? Não teve descanso ali, irmãos. E aí eu lembro quando ele faz aquele povo ver lá em João capítulo 4, verso 35, quando ele diz assim: vocês não dizem que ainda não é tempo da ceifa? Olha, rapaz, ainda falta 4 meses, mas olhem os campos, vocês sabem o que isso significava ali, porque quando aquela mulher, ela saiu, depois de ouvir a Jesus, ela foi e anunciou, porque ela entendeu que outras pessoas precisavam ouvir. E aí, quando ela escuta falar, quando escuta Jesus, ela sai e vai anunciar, né, naquela cidade. E aquele povo, a mensagem dela foi tão boa que o povo queria agora saber do próprio Jesus, e aquilo estava ali, era no tempo realmente, ainda faltava 4 meses para a ceifa, mas se você pensar assim, nós aqui do Nordeste, a gente planta milho, né? E aí a gente vê o milharal assim, e o povo dentro do milho indo em direção para Jesus, era o que estava Jesus mostrando àquele povo. Vocês me dizem que falta 4 meses para a ceifa, mas veja os campos, eles já estão brancos para a ceifa. Isso foi dito, irmãos, há mais de 4.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás. E ainda continuam os campos brancos para a ceifa. E eu não sei a quem Jesus vai despertar aqui, né? E como o pastor Gerson, que teve um infarto, né? Que menos de 30% do coração dele funciona, mas ele disse que enquanto tem vida, ele tem a missão precisa ser cumprida, né? Então, não sei a quem Deus vai chamar aqui, né? Mas tomara que ele desperte a você. E aí, quando Jesus vê aquele povo sem pastor, ele se compadece dela. E aí nós aprendemos aqui uma terceira lição, que nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Por que que eu estou falando isso? Porque no verso 35, os apóstolos chegam assim: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que
passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, Jesus lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos o que comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhe de comer? Então, irmãos, essa missão ela é urgente. As pessoas estão, digamos que desnorteadas porque não tem um pastor, e agora Deus, na pessoa de Cristo, faz a gente enxergar que a responsabilidade é sua, é minha e é nossa, né? Porque ele diz: despede o povo. Mas Jesus disse: vocês é quem precisam dar de comer. Sabe, irmão, se nós encarássemos isso, né? Seja na área que Deus nos colocar, seja na área da intercessão, seja na área do ID, né? Eu acho interessante, porque eu gosto tanto dessa palavra, né? Dessa ordem, né? Que até as 3 primeiras letras do meu nome é isso mesmo, é ID, né? Então, amo missões, amo fazer a obra, amo atender a ordem do Senhor. Então, essa responsabilidade, irmãos, nós não podemos fugir. Ela é nossa, ela é sua, ela é minha. Essa responsabilidade é nossa. E aí, entendendo e encarando essa responsabilidade, nós sabemos que Deus é quem vai à nossa dianteira e vai abrindo as portas, quebrando as cadeias, né? Quebrando as correntes, dando entendimento, dando estratégias, né? Aqui nós temos uma das pessoas que eu acho que dentre nós foi a que mais investiu a sua vida, foi a irmã Sandra Roger, né? Aí missões, ela vive para isso, né? E louvado seja o nome do Senhor pela vida dela, né? Ela já tem mais de 25 anos, mas está ativinha aí, né? Né? Glória a Deus por isso. Então, por fim, irmãos, a gente entendendo isso, que a missão ela é urgente, né? As ovelhas ainda continuam sem pastores e a responsabilidade disso tudo é nossa. Então, nós aprendemos mais uma vez com Jesus, mais uma coisa, mais uma lição com Jesus, que é exatamente a missão da multiplicação, a missão de você ter a coragem de ser ordenado pelo Senhor, direcionado pelo Senhor, e você ter a disponibilidade de ir. Quando a gente vai, irmãos, ele faz aquilo que aos nossos olhos é incapaz de acontecer, ele faz acontecer, né? Eu, como missionário aqui, né, e como eu disse, eu me identifico mais como missionário, né? Estou pastor de uma igreja hoje emancipada, não sei quanto tempo Deus ainda vai me segurar aqui, né? Mas nesse período de que eu era verdadeiramente um missionário, até do DEM, né? Eu vivi muitas experiências com o Senhor, né? Dentre elas, um dia, a gente, depois que assumiu a missão, a gente veio para aqui, uma cidade muito difícil de conversão de pessoas, porque é uma cidade que foi criada por uma família de padres, né? Então, é muito difícil. E aí nós chegamos aqui e passamos muitas dificuldades, né? Financeiras, principalmente. E eu me lembro de um dia que da Luz, a minha esposa, né? Ela tem um negócio com Deus mais do que eu, assim, sabe? E aí eu escuto sempre ela, às vezes nem obedeço, mas escuto, né? E aí, quando foi um dia, ela, diante da situação em que nós estávamos vivendo, porque nós não éramos ricos, mas a gente vivia bem antes de assumir a missão, vivia bem financeiramente, né? Aí, quando a gente assume a missão, agora nós passamos por tanta privação que não era costumeiro aquilo para nós. E ela amadureceu muito mais do que eu nisso, e de fato, de forma que ela não dizia mais: Danilo, está faltando isso, porque ela sabia que eu não tinha comprado, porque eu não tinha o recurso para comprar, né? E um dia, né, já não tinha mais nada em casa, e eu estava preparando um sermão e fui até a madrugada e fui tomar uma água. Eu olhei para o congelador, não tinha um pedaço de carne, olhei para a gaveta, não tinha uma fruta para as crianças, né?
E ali eu me angustiei e quem é missionário sabe o que é isso, né? E eu não tinha nada, dinheiro para comprar nada. E eu tinha olhado no dia anterior, eu tinha R$ 2 na minha conta, né? Isso aí em 2010, mais ou menos, eu tinha R$ 2. E aí, né, eu fiquei muito angustiado com aquela situação e aí quando eu fui saindo para deixar os meninos na escola no dia seguinte, né, aí da Luz saiu fora e disse, olha, ela nunca mais tinha dito isso, mas devido não ter nada, aí ela disse, ela não aguentou também, né? Aí ela foi e disse, olha, Denil, não tem mais nada. E aí eu disse, tá certo, minha filha, eu vou passar no mercado e comprar alguma coisa, mas eu não tinha com o que comprar. E aí eu fui no banco de novo, tava lá os R$ 2 limpo e seco. Meu Deus, eu desesperei. E aí voltei para casa sem nada, de mão abanando. Ela disse, não comprou nada. Eu disse, não, meu filho, ainda é cedo, o mercado nem abriu ainda, né? Mas na verdade eu não tinha o recurso. Quando foram às 9 horas eu fui de novo, porque você sabe, mas o menino daqui a pouco vai chegar da escola, você tem que pegar o menino e chega tudo com fome. Eu disse, tá bom, eu vou lá embaixo e vou comprar as coisas, né? E eu fui no banco de novo, 9 e pouco, e não tinha, só tinha os R$ 2. E eu ali me desesperei e orei diante daquela tela do caixa eletrônico e disse, Senhor, eu sei que o Senhor me trouxe para cá. Não permita que eu passe fome nessa cidade, porque o Senhor sabe o que tem na minha despensa. Eu não tenho nada, nem na despensa, nem tão pouco nessa conta. Então, meu Deus, providencie, porque eu estou aqui para atender um chamado seu. Eu tenho convicção que foi o Senhor que me mandou para cá. E aí eu saí desesperado, andando no meio da rua, porque eu não tinha coragem de voltar para casa, sem nada. E aí eu passei uma hora circulando no centro da cidade, andando numa rua, entrando numa rua, saindo noutra, e naquela angústia, né? E eu disse, vou de novo no banco. E eu passei no banco, irmãos. E quando eu enfiei o cartãozinho lá, aí tinha R$ 602. Havia entrado num depósito de R$ 600 que eu não tinha nenhuma parceria nesse valor. E eu entendi que ali era a provisão de Deus. E eu peguei, saquei aqueles R$ 600 e fui no mercado e gastei ele todinho. Porque eu sabia que era a provisão de Deus. E fiz uma feira, nunca mais a gente tinha feito uma feira. Eu fiz umas compras, mas a mala foi quase cheia. E eu chegando e tirando as sacolas do carro e da Luz, e o que foi isso? Porque eu não tinha visto mais essas coisas acontecerem na nossa casa. Aí eu disse, foi Deus que mandou, é a provisão de Deus, né? Passaram-se 5 anos, eu nunca descobri quem foi isso. Quando outra vez que eu fui no Rio de Janeiro, aí eu fui pregar numa igreja e narrei esse assunto que eu estou falando para vocês. E eu vi uma inquietude de um jovem senhor ali no auditório, naquela igreja onde eu estava pregando. E aí, quando terminou a mensagem, mas ele chorava e eu via, ninguém chegava perto daquele homem. Meu Deus, esse homem está passando mal e ninguém chega perto, né? E ele chorava e ficava inquieto e tal, enquanto eu falava, né? E aí depois eu fui até o encontro dele, depois do culto terminado, e ele disse, pastor, o senhor conhece o presbítero Joel? Aí eu disse, conheço. Aí ele disse, rapaz, eu não sei se foi isso, mas nesse tempo que o senhor está falando aí, aconteceu que eu recebi um recurso aqui e queria abençoar um missionário e perguntei se ele conhecia alguém, né? E ele disse que conhecia, né? E eu dei esses R$ 600 para ele, né? E o presbítero Joel, quando eu estava lá na igreja em Catolé do Rocha, eu era ovelha do pastor Sandro, né? E aí o presbítero Joel foi passar uma semana lá pela Paraíba, aqui pela Paraíba, e aí eu peguei meu carro e dei para ele ficar com ele essa semana toda, né? Esteve lá na minha casa, então nós nos conhecemos, então ele foi a provisão de Deus, né? E eu só posso ter sido esse camarada, né? Então, irmãos, aqui nós vemos, é, Deus ele faz multiplicar. E o que eu acho mais interessante, porque o texto vai dizer aqui, né? É, então Jesus ordenou que todos ficassem assentados em grupos sobre a relva verde e fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50, né, e tal, e tomando ele os 5 pães, o verso 41,
e os 2 peixes. Olha a quantidade de pães e de peixes, né? 5 pães e 2 peixes. E foi atendido, né? Jesus orou e fez multiplicar, e foi atendido, irmãos, cerca de 5.000 pessoas, né? Sem contar com as mulheres e as crianças. Então, se a gente for numa proporção, então nós tínhamos aí cerca de 12.000 pessoas que foram atendidas. E aí, finalizando essa palavra, quando todo mundo foi atender e se fartaram, né? Vai trazer aqui o texto no verso 42. Todos comeram e se fartaram. Não foi um pedacinho, uma belisquinha que nem a gente serve a ceia. Eles se fartaram. Aí Jesus diz, manda recolher o que sobrou. E o que foi que sobrou, irmãos? 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Então sobrou mais do que o que tinha no início. Esse é o poder do Deus que nós servimos. Então vale a pena, irmãos, nós encararmos esse chamado do Senhor, né, para a missão que Deus tem chamado a cada um de nós. Cada um no seu lugar específico, mas cada um tem uma missão. Que essa palavra fique no nosso coração em nome de Jesus. Amém.